Então vamos continuar nossos estudos aqui de vetores, já que nós sabemos como representar um vetor a partir de suas componentes. Por exemplo, só relembrando aqui, digamos, se nós temos um vetor A, este vetor pode ser escrito da seguinte maneira: AX na direção do versor I e AY na direção do versor J. Esse aqui seria o nosso vetor A, digamos, nesta direção, obedecendo aí o plano cartesiano de eixos coordenados y e x. Teríamos aqui o nosso AXI, dado por este vetor na horizontal, e o nosso AYJ na direção do eixo y. Ótimo, então se nós aprendemos somar os vetores a partir de uma visão geométrica, que tal nós aprendermos somar os vetores a partir do conceito de vetores unitários ou das componentes vetoriais? Ficaria algo que poderíamos dizer assim, até mais completo. Então vamos imaginar aqui o nosso plano cartesiano. Vamos colocar o eixo y e o eixo x. Se nós colocarmos um vetor A aqui nesta direção, este vetor tem suas componentes AXI aqui, AXI, e ele tem também a outra componente AYJ. Se eu somar este vetor com o vetor B, digamos, nesta direção aqui nós temos o vetor B tem suas componentes BX, esta aqui é a componente BX e esta aqui seria a componente BYJ. Tá vendo que nós temos o vetor A e o vetor B alinhados pelo formato extremidade-origem, né? A extremidade do A ligada com a origem do B. E agora eu posso colocar aqui o vetor que seria o vetor soma, digamos, A mais B, vai me dar o vetor C. Então, o vetor soma seria este vetor aqui. Este é o vetor C. É a soma de A com B. Mas se você observar, as componentes do vetor soma aqui, o vetor C, vão ser as componentes AXI mais BXI. Ó. Por quê? Porque se eu colocar aqui as componentes, né, do vetor C, aqui eu tenho a componente do vetor C na direção do eixo X, que é, digamos, CXI. E aqui eu teria a componente do vetor C, esta aqui, que seria CYJ. Bom, pessoal, então dá para eu perceber que este CXI é igual ao nosso AXI mais o BXI. E este CYJ, veja bem, o CYJ é igual ao AYJ com BYJ. Então, AYJ com BYJ. Quem é AYJ mais BYJ? Quem é AXI mais BXI? Eu posso colocar assim. O C, então, vai ser o CXI mais o CYJ. Estas são as componentes do vetor C. Lembrando, então, que o CXI é dado por esta expressão aqui. Vamos colocar aqui AX mais BX na direção I, mais a componente CYJ é quem? É AY mais BY na direção J. Nós, então, acabamos de demonstrar que a soma das componentes de um vetor soma é a soma das componentes dos vetores que estão se somando. Em outras palavras,
Se eu posso pegar aqui agora uma tela mais limpa, se A é dado por AX na direção Y mais B, desculpa, mais AYJ, e B é BXY mais BYJ, a soma de A com B, a partir das suas componentes, pode ser dada da seguinte maneira: é o AXI mais BYJ, este é o vetor A, somado com o vetor B, que é o BXI mais BYJ. Aí eu faço a soma das componentes. Eu somo AXI com BXI e depois BYJ com B. Oh, eu fiz algo errado aqui, ó. Aqui nós não temos BYJ, é AYJ. O AYJ são as coordenadas ou as componentes vetoriais do vetor A e não B, né? Então eu somo AXI com BXI e depois AYJ com BYJ. Não é isso que nós aprendemos agora há pouco? Então eu posso dizer que o C é o AX mais o BX na direção I, vai me dar um vetor na direção I, mais o A, insistindo com B, né? O AY mais o BY na direção J. Isso aqui é uma soma de vetores a partir das suas componentes. Pega o módulo da componente em X mais o módulo da componente em X do outro vetor, vai me dar um módulo. Este módulo é quem? É o CX. Depois eu pego o módulo de AY, somo com o módulo de BY, vai me dar o CY. Aí, em outras palavras, eu posso dizer então que vai me dar um CX na direção I mais um CY na direção J. Isto seria a soma de vetores a partir das componentes. Soma de vetores a partir das componentes. O fato interessante é que, somando a partir das componentes, eu já encontro as direções das componentes. Não é isso? Se eu somar a partir de uma visão geométrica, eu vejo só a representação geométrica do vetor, mas eu não tenho o valor das componentes. E fazendo a soma a partir das componentes, eu posso já encontrar as coordenadas e as componentes. Vamos então usar um exemplo aqui. Se eu tenho um vetor A dado por 5i mais 3j e um vetor B dado por 2i mais 5j, eu posso representá-los aqui no meu sistema cartesiano. Vamos lá. Como tudo é positivo, vamos colocar tudo aqui evidenciando os lados positivos, né? Bom, o nosso A tem 5 unidades no eixo X. Eu vou dizer que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Esta aqui é a medida 5 para o X, né? E ele tem 3 unidades na direção do eixo Y, que é dado pelo versor J. Então, 3 unidades aqui. 1, 2, 3 unidades. Nós temos aqui, então, uma forma de descrever o vetor A. O vetor A, então, vai ser colocado aqui, ó. Este é o nosso vetor A, correto? Agora o vetor B, ele tem 2 unidades na direção do eixo X, porque ele está evidente aqui com o versor I, né? Então eu tenho 2 unidades aqui, com 5 unidades em J. 4, 5. Olha, eu vou ligar o 2 com 5. Eu tenho este vetor aqui agora, ó. Este é o nosso vetor B. Bom, se eu somar estes dois vetores, eu vou ter um vetor C, que é a soma de A com B. Posso fazer isso pelas componentes. Então vamos lá. O vetor C é o A. Vamos, como que é o A? O A é 5i mais 3j somado com o B. O B é 2i com 5j. Aí eu pego i com i, vou ter que somar, né?
5 com 2 dá 7. Então 7 na direção I, mais 3 com 5, 8 na direção J. O nosso vetor soma vai ser 7 unidades na direção do X e 8 unidades na direção do J. Então eu tenho em X 6, 7 aqui e 8 unidades na direção do J. 6, 7, 8, mais ou menos aqui. Eu vou ligar os dois. Vamos completar aqui. Eu posso fazer desse vetor de azul para ficar mais interessante. Bom, este aqui é o vetor C. Vamos fazer uma prova geométrica da situação? Vamos. Digamos que eu tenho então só os vetores A e B. Eu quero ver como ficaria o vetor resultante olhando a partir deste ponto de vista geométrico. Eu traço vou fazer a regra do paralelogramo aqui, porque os vetores estão unidos pelas origens, né? Então eu traço as paralelas dos dois vetores. A paralela de A partir de B vai vir aqui, ó. A paralela de B a partir de A virá aqui, ó. Fechando o paralelogramo, que paralelogramo? Olha, este daqui, ó. Este aqui é o paralelogramo que nós estamos fazendo, ó. Este aqui é o paralelogramo, tá vendo? Este é o nosso paralelogramo. Então, eu posso agora traçar a diagonal maior dentro do paralelogramo, que eu vou ter o vetor resultante, que é este C aqui. Esta é a diagonal maior. Viu? Então, olhando para o sentido do ponto de vista da geometria, eu tenho o vetor C coincidindo com o vetor C que nós acabamos de encontrar a partir da soma com as componentes. Fazer a soma de vetores com as componentes, então, é exatamente isto. Ok? Vamos para o próximo assunto aqui agora. Vamos pensar agora numa situação em que nós temos 3 dimensões. Para isso, nós vamos precisar de um sistema de coordenadas com eixos vertical, horizontal e um outro saindo do nosso plano aqui, digamos. Em que aqui eu poderia dizer o eixo X, aqui eu poderia chamar de eixo Y e aqui o nosso eixo Z. Tá, os versores são I, que é o versor na direção do X, e chapéu, o J, que é o versor na direção do eixo Y, correto? E o outro versor, que estaria na direção do eixo Z, é o versor K. Então, nós temos aqui um sistema de coordenadas cartesianas, que nós podemos dizer que é um sistema dextrogiro. Tem 3 versores, e se nós colocarmos o dedo indicador, o dedo polegar e o dedo médio fazendo 90 graus entre si, me dá esse sistema aí. Eu posso fazer isso com a mão direita e nós podemos dizer então que esse é um sistema dextrogiro. Se eu girar, ele ainda continua, os eixos continuam ortogonais entre si. Lembrando que as direções formam 90 graus entre si, correto? A direção Z com X faz 90 graus, X com Y fazem 90 graus e Z com Y fazem também 90 graus. E se eu colocar os vetores dentro deste sistema de coordenadas numa dimensão 3D, eu vou ter um vetor, por exemplo, o vetor A, o nosso famoso vetor A, ele vai ter 3 componentes agora. Ao invés de 2, ele não está mais localizado em um plano, ele pode ser escrito neste formato: AXI mais AYJ mais a componente AZ na direção do versor K. Então, nós temos uma maneira de escrever o vetor com 3 componentes, agregando agora um versor que é chamado do K-chapéu, não é isso? Vamos então tentar colocar um vetor dentro deste sistema tridimensional. Vamos lá. Vamos dizer que o meu sistema é este daqui. Aqui eu tenho o eixo do Z, aqui eu tenho o eixo do Y e aqui eu tenho o eixo do X. Tá, e se o meu vetor for este daqui, ó, por exemplo, este aqui é o meu vetor A,
novamente o vetor A. Ele vai ter suas componentes AX em I, mais AY em J, mais AZ em K. E eu vou evidenciá-las aqui no nosso desenho. Primeiro eu faço uma ideia de que este vetor pode estar projetado aqui no plano XY, ele vai me dar aqui uma linha suporte, que a partir dela eu posso observar as componentes em Y e em X. Portanto, aqui eu tenho o nosso AX, aqui eu tenho o nosso AY, e paralelo a esta reta suporte que está na diagonal do plano XY, diagonal formada por este retângulo aqui embaixo na base, a paralela desta reta suporte vai ser traçada aqui agora, e eu tenho então a componente AZ. Se você observar, o nosso AXI vai estar aqui, o nosso AXI, o nosso AYJ está aqui, AYJ, e o nosso AZK está aqui, AZK. Como que eu posso calcular o módulo do vetor A? Para calcular o módulo do vetor, basta eu ter a noção de que módulo é o tamanho do vetor. Não é isso? O módulo deste vetor, se você tiver um olhar tridimensional aqui agora, você vai ver que ele pode ser dado a partir da visão deste triângulo aqui. Ó. Olha só, este A está aqui nesta linha de vermelho, e eu tenho esta outra linha de vermelho aqui, e eu tenho esta outra linha de vermelho. Então, se eu tenho um triângulo retângulo, este triângulo retângulo tem os seus componentes aqui vertical. Este componente aqui é o AZ, e este outro componente aqui, veja só, este outro componente vai ser um componente que pode ser dado pela soma de AXI com AYJ. Não é? Porque o AXI está aqui, o AYJ está aqui. O que vai ser a soma desses dois vetores? Não vai dar este daqui, ó. Este aqui seria um vetor imaginário, que é aquela reta suporte. Então, se eu pegar o AX e o AY, eu tenho a condição de encontrar este A', vamos dizer assim, este A' aqui. Este A' ao quadrado, vamos colocar então A' ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, visto que aqui eu tenho um triângulo também, olha só, este triângulo aqui é um triângulo retângulo, correto? É um triângulo retângulo, vamos lá. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho um retângulo. Se eu partir ele ao meio, eu vou ter um triângulo retângulo. Esta componente AX está aqui, como você pode ver, e esta componente AY está aqui, como você pode ver, aqui, no nosso gráfico. Então, vamos lá. Se eu pegar apenas esse triângulo retângulo aqui, ó, vamos apagar este restante. Eu tenho como a condição de calcular o AY olhando para nossa... Aqui eu tenho 90 graus, não é assim? Olha só, aqui é 90 graus. Perceba você que eu tenho 90 graus aqui no plano. Então, a nossa diagonal ou a nossa hipotenusa é o AY, a linha, desculpa. Os catetos são AX e AY. O AY eu posso transladar aqui, porque o AY está aqui, não é assim? Eu posso pegar esta reta aqui e trazê-la para cá. É a mesma coisa, estou transladando uma reta sem mudar o seu tamanho. Por isso eu posso dizer que, olhando para esse triângulo retângulo aqui, eu vou ter o cateto AX e o cateto AY e a hipotenusa A'. Essa hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Agora, olhando para esse triângulo aqui, de vermelho, eu tenho então o nosso A' aqui na base. Quem é o A? O A, olhando para o triângulo de vermelho, o A ao quadrado vai ser igual ao A' ao quadrado mais o AZ
ao quadrado, que são os dois catetos, não é isso? Este cateto é o AZ e este cateto é o A'. Ótimo. Então, A ao quadrado vai ser igual a A' ao quadrado. Quem é o A' ao quadrado? É AX quadrado mais AY quadrado. Este é o A' mais o AZ quadrado. Olha, o AZ quadrado. Se eu pegar este quadrado e jogar para o outro lado em forma de raiz, eu tenho, então, o módulo de A é igual a raiz quadrada de AX quadrado mais AY quadrado mais AZ quadrado. Esta é uma maneira de calcularmos o módulo de um vetor. Se fosse em duas dimensões, eu teria, se fosse em duas dimensões, veja só, eu só teria duas coordenadas. Então o A seria a raiz quadrada de AX quadrado mais AY quadrado. Beleza? Vamos tocando então para frente, que nós temos muita coisa para conversar ainda. Assim como eu posso somar vetores, encontrar a diferença entre vetores, quer dizer, a subtração entre eles, eu posso também multiplicar vetores. Como nós já falamos no começo, não desta aula agora, mas daquela aula anterior, eu posso fazer o produto de um vetor por um escalar, já falamos neste assunto. Eu posso também fazer o produto, que é a multiplicação, entre dois vetores. Eu tenho duas maneiras de fazer esta multiplicação. É o produto, que eu vou chamar de produto escalar, e o produto vetorial. Vamos falar do produto escalar primeiro. O produto escalar entre dois vetores. Vamos tomar aqui o vetor A, dado por AXI mais B. Opa, eu insisto no B, hein? Mais AYJ mais AZK. E o vetor B, nós vamos ter suas componentes BXI mais BYJ mais BZK. Como seria o produto escalar entre eles? O produto escalar vai ser dado como A multiplicado por B. Este pontinho aqui quer dizer produto escalar. Se fosse o produto vetorial, ao invés de um pontinho, seria um X. Então está aqui a notação de produto escalar, tá bom? Olha, produto escalar. Vamos ver o que seria este produto escalar? Então, nós temos uma definição de produto escalar que é dada pela seguinte forma. O módulo deste produto escalar, ou seja, se eu multiplicar escalarmente o A pelo B, eu vou encontrar algo em módulo, vai ser, por definição, o módulo de A, que multiplica pelo módulo de B, que multiplica pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Se os dois vetores têm um ângulo entre si, e este ângulo for o ângulo θ, o produto escalar entre eles vai ser dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Veja que eu tenho então que o resultado deste produto aqui vai ser dado por esta multiplicação. Agora vamos olhar para as componentes dos vetores. Vamos tentar ver se conseguiríamos fazer o produto. Isso aqui é a definição de produto escalar, correto? É a definição de produto escalar. O módulo do produto escalar entre os dois vai ser dado pelo módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Agora, se eu colocar as componentes evidentes no meu produto escalar, eu vou achar alguma coisa que é muito importante para nós. Vamos lá então. Então, produto escalar entre A com B, eu posso ler assim, ó, A escalar B ou A produto escalar com B. Eu vou colocar assim, o A é AXI mais AYJ mais B, insisto no B, hein? Mais AZK. Produto escalar com o B, que é o BXI mais BYJ mais BZK. Como é um produto, eu vou fazer a propriedade distributiva. Ó, este com este, este com este e este com este. E assim por diante. Agora eu quero que vocês
meditem bem, eu vou sempre pegar o AXI vezes BXI, AXI vezes BYJ, AXI vezes BZK e depois fazer a mesma coisa, vou distribuir o AYJ para o outro parênteses e depois vou distribuir o AZK para o outro parênteses. Vamos fazer isto de uma maneira bem tranquila aqui, só para nós encontrarmos o resultado de uma coisa que eu quero que vocês saibam e nunca mais esqueçam. Vou colocar isso aqui para cima. Vamos lá. Então vou colocar o resultado aqui no cantinho de vermelho, tá? Bom, o AXI vezes BXI, vou colocar aqui então, ó. A escalar com B é igual a AXI escalar BXI. Pronto, eu fiz essa primeira, né? Deixa eu ir apagando isso daqui e você vai ver o passo a passo de uma maneira muito clara. Me acompanhe aqui, por favor. Eu acabei de fazer este daqui, ó. AXI com BXI, não é isso? Agora vou fazer o AXI com BYJ. Mas, então vamos lá. É tudo positivo, né? Mais AXI vezes BYJ. Mas, agora eu vou pegar o AXI vezes o BZK. Vamos lá? AXI vezes BZK. Mas, agora eu vou pegar o AYJ vezes BXI. Vamos lá. AYJ vezes BXI. AYJ vezes BYJ. Vamos lá. Mais AYJ vezes BYJ. Mais o AYJ vezes BZK. AYJ vezes BZK. Agora eu vou pegar o AZK vezes o BXI. Vamos colocar aqui então mais AZK vezes BXI. Agora eu vou pegar o AZK vezes BYJ mais AZK vezes BYJ mais o AZK vezes o BZK. AZK vezes BZK. Ufa! Concluímos. Agora eu quero que você se lembre de uma coisa. Eu quero que você se lembre da definição de produto escalar. Veja só. Deixa eu apagar isso daqui. A definição de produto escalar nos diz o seguinte, que eu tenho um vetor, o seu módulo vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Vamos colocar aqui, ó, os vetores unitários. Aqui seria o I, aqui seria o J, aqui seria o K. Qual o ângulo entre esses vetores? Ou estes versores? O ângulo entre eles, nós falamos agora há pouco, é um ângulo de 90 graus. Não é isso? 90 graus entre K e I, 90 graus entre I e J, 90 graus entre K e J. Então, o ângulo formado pelos versores, ou os vetores unitários, é de 90 graus. Eu pergunto para vocês, qual que é o cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 graus é zero. Não é assim? Então, eu quero que você entenda o seguinte. Eu estou fazendo aqui agora um produto escalar, onde eu tenho que usar o cosseno do ângulo entre dois vetores. Essas multiplicações que eu tenho aqui, ó, estes pontinhos, veja só, este pontinho, este outro pontinho aqui, este outro, são produtos, né? São multiplicações. Só que um produto escalar, nós não podemos esquecer disso. Nós estamos fazendo um produto escalar, cuja definição requer o cosseno do ângulo entre os vetores. Eu vou fazer aqui o produto escalar entre... Veja só, vou pegar como exemplo aqui, ó, AXI escalar BXI.
Esse aqui é o produto escalar entre eles. O módulo disso aqui vai dar o seguinte, ó. Eu vou pegar o módulo do primeiro. O módulo do primeiro é AX vezes o módulo do segundo é BX. Então, vou colocar as flechinhas aqui para ficar da maneira mais coerente. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual é o ângulo entre este vetor e este vetor aqui? É o ângulo entre I e I. O ângulo entre eles é zero. I com I, o ângulo é zero. Não é assim? Quanto que é cosseno de zero? Cosseno de zero é 1. Então, vai me dar o que? O módulo de A vezes o módulo de B. AX vezes BX. Eu tirei a flechinha e as barras verticais porque eu estou falando de módulo, né? Então, o produto entre AXI por BXI vai me dar apenas AXBX. Correto? Então, isso nós já verificamos. Agora eu preciso fazer o restante. Veja só, deixa eu tirar isso daqui. Vamos lá. Com paciência nós vamos chegar lá. Retomando aqui então, A escalar B, eu tenho o resultado deste produto aqui vai me dar AXBX. AXBX. Mas, agora eu vou pegar este outro produto aqui, ó. É o AX e escalar BYJ. Como que eu faço o produto escalar? Lembrando que isso aqui é um produto escalar, né? Eu pego o módulo de A, que é o AX, vezes o módulo de B, que é o BY, vezes o ângulo entre o I e o J. Qual é o ângulo entre eles? 90 graus. O cosseno de 90 é zero. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar zero. O produto escalar aqui vai ser eliminado, ó. I com J. I com K eu também elimino, porque I e K formam 90 graus. J com I eu elimino, porque o ângulo entre J e I é 90 graus, vai dar zero. Opa, o J com J sobrevive, né? Vai dar AY vezes BY, porque... Vamos voltar aqui. Deixa eu apagar isso daqui. Vamos eliminar primeiro os que formam 90 graus, e aí vai ficar mais fácil para nós. Então, deixa eu eliminar. Este aqui eu elimino, que é J com K. K com I eu elimino. K com J eu elimino. Sobra K com K. Olha, sobra K com K e J com J. Tá vendo? Então, eu vou fazer o produto primeiro aqui deste cara, ó. O AYJ, produto escalar com BYJ. Lembrando sempre da definição. Vai ser o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles, que o ângulo entre J e J é zero. Então o cosseno de zero é 1. 1 vezes AY BY vai dar AY BY. Viu? Eu coloco aqui agora, ó, AY BY, mais do outro lado esse cara aqui, ó, vai ser AZBZ. AZBZ. Então o produto escalar pode ser feito desta maneira. Mas agora nós vamos olhar. Ah, pessoal, vocês estão vendo aqui que não tem nada de vetor, ó. O produto escalar, este resultado aqui é um número, é um escalar, porque AX é um número, BX é um número, AY, BY, AZ e BZ são números, são escalares, né? São as componentes, são as componentes dos vetores. AX é a componente AX do vetor A, AY é a componente na direção Y do vetor A, aliás, o módulo da componente, né? São os tamanhos, os módulos das componentes. Então, o resultado de um produto escalar vai me dar um escalar. Agora, eu posso ver o seguinte. Eu multipliquei o que tem em x com x, y com y, z com z. Tá vendo? A componente x com componente x, componente y com componente y, componente z com componente z. Eu posso, então, resumir a situação e fazer o seguinte, ó, para eu calcular o produto escalar. Digamos que eu tenho A, é um vetor constituído por estas componentes, ó. O vetor B constituído por estas outras componentes. O produto escalar entre A e B vai ser o quê?
AX, BX, mais AY, BY, sempre X com X, Y com Y e AZ com BZ. Esta é a regra do produto escalar, olhando para as componentes. Por definição, o produto escalar vai ser o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu posso então, vamos supor que o meu vetor A tem a componente 5i mais 3j mais 2k. E o meu vetor B tem 5i mais 7j mais 8k. Qual seria o produto escalar entre A e B? Vai me dar um escalar, vai me dar um número. Eu vou pegar 5 vezes 5, 3 vezes 7, 2 vezes 8. 5 vezes 5 mais 3 vezes 7 mais 2 vezes 8. Quem é esse cara aqui? É o AX. Esse outro aqui é o BX. Esse aqui é o AY, esse aqui é o BY, AZ e BZ, não é assim? Então, o produto escalar vai ser 5 vezes 5, 25, 7 vezes 3, 21, 8 vezes 12, 16. Ou mais que tá difícil, hein? Então, A escalar com B vai ser 25 com 21 dá 46. 56 com 6 dá 62, não é isso? Então, este aqui é o resultado do produto escalar entre A e B. Tudo certo? Agora nós podemos ir adiante e procurar fazer... e se nós tivéssemos números negativos nas componentes? Vamos fazer assim também? Vamos lá. Um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho o vetor A, que é menos 3i mais 5j menos 2k. E o B, 2i, 3j menos 5k. O produto escalar vai ser este com este, não é isso? Menos 3, vamos lá, menos 3 vezes 2, mais este com este, 5 vezes 3, 5 vezes 3, mais o menos 2 vezes o menos 5, menos 2 vezes o menos 5. Vamos pôr sempre os sinais, tá bom? Então, o produto escalar entre A e B é igual a menos 3 vezes 2, menos 6. 5 vezes 3, 15. Aqui menos vezes menos fica mais. 10. Então, seria 6 menos 15, vai dar quanto? Vai dar 9, né? 9 com 10 dá 19. Pronto. Este aqui seria o nosso produto escalar entre os vetores A e B. Vamos agora para o outro produto, que é o produto vetorial. Mas antes, deixa eu só complementar aqui uma questão. Veja bem, nós calculamos o produto vetorial, aliás, o produto escalar entre A e B. Nós podemos ver que vai ser AX, BX, mais AY, BY, mais AZ, BZ. Não é isso? Esses números multiplicados, somados, vai dar um resultado, que é o produto escalar. Vai dar um escalar, um número, né? Mas e o produto escalar entre B e A, só que fazendo B escalar A, ao invés de A escalar B? Nós vamos pegar BX vezes AX, mais BY, AY, mais BZ, AZ. Daqui dá para nós percebermos que tanto faz A escalar B, A escalar B, quanto B escalar A. Aqui nós temos também uma comutatividade, né? Uma propriedade de comutação entre os vetores. Quando nós fazemos um produto escalar, tanto faz A escalar B quanto B escalar A. Vai dar na mesma, não é isso? Então agora sim nós podemos ir para o produto vetorial. Veja só, que produto é este? Produto vetorial. Bom, tanto o produto vetorial quanto o escalar tem suas origens na álgebra linear. Tem um significado
histórico, uma construção teórica que nos trouxe estes produtos, tanto o escalar quanto o vetorial, como resultado. Aqui no curso de Física Básica, nós não podemos e não temos tempo, e também não é o nosso objetivo, buscar a orientação da construção do conceito, né, das definições, as demonstrações do produto escalar e do produto vetorial. Simplesmente nós vamos partir da definição. Então, como o produto escalar gera para nós um escalar, ou seja, um número, diferente desse produto, nós vamos ter o produto vetorial como um vetor resultado da operação produto vetorial entre outros dois vetores. Por exemplo, o produto vetorial entre A e B vai me gerar um vetor C, correto? Então, ao invés de usar um pontinho, eu vou usar esse X aqui. Alguns usam um circunflexo aqui, mas nós não vamos usar essa notação. Vamos usar a notação X. Então, aqui eu tenho o vetor C é igual ao produto vetorial de A por B. Aqui eu posso ler assim: A vetor B, ou A vetorial B, ou A produto vetorial B. Vai dar na mesma. Isso aqui é uma definição, correto? Nós vamos partir desta ideia de que o produto vetorial entre dois vetores vai me gerar um outro vetor, que seria no caso aqui o C. Mas vamos dizer assim, digamos que o nosso vetor A está aqui, o nosso vetor B está aqui. Esses dois vetores, se nós traçarmos suas paralelas imaginárias aqui, ó, nós vamos construir um plano. Este plano, pessoal, está limitado então por estas linhas. A linha que forma o vetor a linha que forma o vetor B e as suas paralelas. Esta figura aqui é um paralelogramo, né? E ele tem uma certa área, correto? A área deste espaço aqui preenchido dentro deste plano pode ser calculada pelo vetor C, o módulo do vetor C. Digamos, se eu faço o produto vetorial entre A e B, eu vou calcular um vetor, vou encontrar um vetor C que o módulo dele é justamente esta área. Então eu posso dizer o seguinte, que a área formada pelo plano de dois vetores limitados pelos seus espaços aqui, ela vai ser numericamente igual ao produto vetorial entre eles. Por que eu falo numericamente igual? Eu estou falando numericamente igual porque aqui eu estou falando de uma medida de superfície e o vetor é uma medida linear. Porém, nada me impede também de dizer que este vetor tem unidade de área. Não tem problema, apenas o módulo do vetor tem unidade de área. Portanto, eu posso até desprezar esta numericamente aqui, né? Vamos dizer que esta área, então, é igual ao módulo do produto vetorial entre A e B. Agora ficou melhor ainda. Mas este vetor C, como que eu poderia visualizá-lo aqui nesta geometria que eu defini nesta figura? O vetor C, ele vai ser perpendicular a este plano formado pelo vetor A e pelo vetor B. Ele pode ser tanto um vetor apontado aqui para cima, como um vetor apontado aqui para baixo. Esse que está apontado para cima, ele faz 90 graus com o vetor A e faz 90 graus com o vetor B, correto? Portanto, ele faz 90 graus com o plano, ele é ortogonal ao plano. O vetor C negativo, ele faz 90 graus com o nosso vetor B e ele faz 90 graus com o nosso... Agora eu vou ter que desenhar aqui para baixo, ó. Ele faz 90 graus com o nosso vetor A, correto? Eles fazendo 90 graus com os dois vetores que estão formando o produto vetorial, já me faz valer a regrinha. O vetor C, que é o produto vetorial entre A e B, tem que formar 90 graus entre A e B. Aliás,
um ângulo de 90 graus com o vetor A e um ângulo de 90 graus com o vetor B, consequentemente ortogonal ao plano formado por A e B. Mas o que vai me ajudar a compreender e ter certeza que o produto vetorial entre A e B vai ser um vetor para cima, ou o produto vetorial entre A e B vai ser um vetor para baixo, nestas condições que eu estou apontando para vocês, nós vamos precisar conhecer de uma regra conhecida como regra da mão direita. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês bem como funciona esta regra, mas vamos seguir aqui adiante e vamos tentar entrar um pouquinho mais aqui. Veja só, o módulo deste vetor C, que é o módulo do produto vetorial, vamos colocar assim então, vai ser dado como o módulo de A vezes o módulo de B, ou seja, o tamanho do vetor A vezes o tamanho do vetor B. Esse vezes aqui é um produto normal entre dois números, né? O A é um número, o B é outro número. Sem a flechinha eles viram um escalar. Vezes o seno de θ. Esse θ seria este ângulo aqui formado entre os dois vetores, o vetor A e o vetor B. Por isso eu posso dizer o seguinte, que o produto vetorial entre dois vetores tem um módulo cujo valor é o produto dos módulos dos dois vetores pelo seno do ângulo formado entre esses dois vetores. Tudo certo? Eu tive que vir aqui para mostrar para vocês como funciona a regra da mão direita. Porque na tela do computador, sem a minha mão aparecer, fica um pouco complicado. Não repare muito bem o nosso cenário, o nosso estúdio, porque aqui é coisa de amador, tudo bem? Mas me acompanhe aqui no raciocínio. Vamos imaginar o vetor A e o vetor B, como nós estamos fazendo ao longo do vídeo. Digamos que o vetor A esteja nesta direção que você está vendo aqui, e o vetor B nesta outra direção aqui. Se colocarmos as paralelas destes dois vetores, elas vão formar, junto com os dois vetores, um paralelogramo. Então vamos fazer isso daqui. Aqui eu tenho um plano. Eu gostaria que vocês enxergassem este plano que está aqui como, por exemplo, este livro na horizontal. Este plano está na horizontal, tudo bem? Portanto, o produto vetorial entre A e B vai ser um vetor que está apontado para cima ou para baixo. Porque ele não tem que ser perpendicular ou ortogonal, melhor dizendo, a este plano, perpendicular aos dois vetores simultaneamente. Então ele pode estar para cima ou para baixo. Este é o vetor que nós vamos procurar. Pela regra da mão direita, se eu fizer o produto vetorial entre A e B, vai me dar o vetor C. Este vetor é o que eu vou procurar agora. Regra da mão direita. Assunto só. Identifique sua mão direita. Pegue. Esta é uma maneira. Existem várias maneiras de fazer esta regra. Pegue a sua mão direita. Indique os seus 4 dedos para o primeiro vetor, que no caso é o A, e jogue os 4 dedos direcionados para o segundo vetor, que no caso é o vetor B. Lembrando que aqui eu tenho um plano na horizontal. O vetor A está para cá, então eu tenho que jogar esses 4 dedos no sentido do vetor A. Então ele está aqui, ó, como se fosse assim, não é isso? Então eu jogo os 4 dedos para esse vetor A e direciono os 4 dedos para o vetor B. O polegar que sobrou apontou para baixo. Então este vetor C aqui, ele está apontado para baixo. Correto? Se nós colocarmos B vetor A, vai me dar um vetor que eu vou chamar de D. Correto? O produto vetorial entre B e A é diferente do produto vetorial entre A e B. Por quê? Porque esse D é diferente do C. Ele tem um sentido diferente. Mesmo tendo módulo igual, direção igual, ele vai ter um sentido diferente. Vamos lá então com a regra da mão direita identificar o vetor D. Primeiro, eu coloco os 4 dedos na direção do primeiro vetor, que é este aqui, e jogo os 4 dedos apontados
para o vetor A, que é o segundo vetor. Então eu vou identificar assim, ó, o vetor B está aqui, lembrando que o plano é na horizontal, tudo bem? Esta imagem aqui, pense ela desta forma. O B está apontado para cá, eu jogo os 4 dedos para o vetor A, olha, B aqui na direção dos 4 dedos, dou um empurrão para esses 4 dedos para encontrar com o vetor A que está de cá, que é esse aqui, e o polegar que sobrou, ele sobrou apontando para cima. O vetor D, então, vai estar apontado para cima. Este daqui é o vetor D. Então, a diferença entre A vetor B e B vetor A é apenas o sentido do vetor. Este D tem o mesmo módulo do C, correto? Mas eu preciso identificar o sentido. Eu preciso identificar o sentido. E como eu faço isso? Utilizando a regra da mão direita. Espero que você tenha entendido. Vamos fazer só mais uma vez? Primeiro produto vetorial para achar o vetor C. Eu coloco os 4 dedos no sentido de A e empurro para o sentido de B. Olha só. A está aqui, B está para cá. O vetor resultante do produto vetorial entre A e B é o C, que está apontado para baixo. Aqui. Da outra forma, o B vetor A, põe os 4 dedos no sentido de B e jogo os 4 dedos para A, me resta um polegar apontado para cima, que é o nosso novo produto vetorial, que é o vetor D. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Um forte abraço. Então, já que nós aprendemos a utilizarmos a regra da mão direita, nós podemos fazer o produto vetorial entre os versores I, J e K. Porque, veja bem, o vetor K, o versor K está aqui nesta direção, o versor J apontado aqui e o versor I exatamente nessa direção. Entre eles há um ângulo de 90 graus. Entre eles, que eu digo, entre K e J, entre J e entre I e K, não é isso? Há 90 graus de per si, digamos assim. Então, qual que seria o produto vetorial entre o versor I e o versor J? Para isso, nós vamos lembrar da definição aqui do módulo, né, que é A vezes B vezes seno de θ. Seria então o módulo de I vezes o módulo de J. O módulo de I e o módulo de J é 1, assim como o módulo de K também. Então 1 vezes o seno do ângulo entre I e J. O ângulo entre I e J, acabamos de dizer, é 90 graus. O seno de 90 é 1. Então 1 vezes 1, o vetor que se segue é 1. Porém, nós precisamos saber qual é a direção desse vetor 1. Se nós fizermos a regra da mão direita, I vetor J vai dar K. Faça aí com você mesmo na sua regrinha da mão direita. Então vai ser 1 na direção K. Ou seja, eu posso dizer então que o I vetor J é K. O que seria J vetor K, por exemplo? Seria 1 vezes 1. Então vai dar 1 também, só que em qual direção? Se nós fizermos J vetor K, eu jogo os meus dedos na mão, os 4 dedos da mão direita no J e arremato para o K, o polegar vai sobrar na direção do I, não é isso? Então vai ser I. E assim por diante. Nós podemos fazer entre todos eles. Nós vamos saber agora como que funciona o vetor que é resultado do produto vetorial entre estes versores aqui. Vocês podem fazer entre eles I, K, K, I, K, J, J, K, I, J, J, I e assim por diante, ok? Mas existe uma maneira de nós calcularmos o produto vetorial, que é, digamos, se o A é um vetor que tem estas componentes, vamos lá, só para encerrarmos aqui a nossa aula. E o vetor B é aquele vetor que tem estas componentes aqui. Vamos terminando aqui de anotar. Nós temos que fazer, então, se tivermos que fazer o produto vetorial entre eles,
nós podemos fazer uso de uma regra que é encontrar o determinante. Veja só, se nós encontrarmos o determinante aqui, fixa bem a sua atenção, por gentileza. Olha, atenção para a regra. Eu coloco na primeira linha da nossa matriz, digamos assim, I, J e K. Por que eu falo matriz? Porque eu vou dispor todas as componentes dos vetores em jogo aqui em linhas e colunas. Primeiro eu coloco na primeira linha os versores, o versor I na primeira coluna, J na segunda coluna e o K na terceira coluna. Depois eu venho com o nosso primeiro vetor, que é o A, e suas componentes AX, AY, AZ, e depois o segundo vetor com as suas componentes BX, BY e BZ. Muito bem, nós temos aqui a matriz formada, o determinante desta matriz vai ser exatamente o nosso produto vetorial. Agora, como fazer isto, vocês já sabem, né? Imagino eu que calcular determinante é algo fácil para todos vocês. Vamos colocar aqui então, ganhando mais espaço, I, J, K, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ e aqui a nossa matriz formada. Alguns fazem de um jeito, outros fazem de outro jeito, mas vamos lá, vamos copiar as duas primeiras colunas aqui à direita. Vamos repeti-la, a coluna do I e do J com as suas respectivas componentes. Nós vamos fazer através deste método. E aí nós vamos multiplicando as diagonais, né? A primeira diagonal com 3 componentes vai ser esta daqui. Depois esta outra diagonal. E depois esta outra diagonal. Então vamos fazer o produto delas aqui. I vezes AY vezes BZ vai ser AY BZ na direção I, correto? J, AZ, BX vai me dar AZ vezes BX na direção J. Este outro aqui é K vezes AX vezes BY, vai me dar AX BY na direção K. E esses aqui todos positivos, correto? Estes valores que eu obtive aqui são todos positivos. Agora eu vou fazer a multiplicação com as outras diagonais. Esta e esta. Correto? Então vamos lá. K vezes AY vezes BX vai me dar AY BX na direção K. Este outro aqui, I vezes AZ vezes BY, é AZ BY na direção I. E este outro aqui, J, AX, BZ, então é AX, BZ na direção J. Todos estes aqui com sinais negativos, correto? Eu somo tudo. Então veja só, o que eu multipliquei aqui para sudeste, digamos assim, ó, essas diagonais aqui apontadas para sudeste são positivas. Estas outras aqui apontadas para sudoeste são negativas, tudo bem? Não vamos esquecer desta regrinha aqui não. Vou unir tudo, eu posso dizer então que o produto vetorial entre A e B vai ser igual. Eu vou unir os que estão na direção I, correto? E depois os que estão na direção J e os que estão na direção K. Em I, somado com o que eu tenho em J, somado com o que eu tenho em K, porque nós vamos ter as componentes, não é isso? Em I eu tenho este aqui e este daqui, só que subtraído, né? Vamos lá. É AYBZ menos AZBY. Pronto, finalizamos os que temos aí na direção I. Agora os que temos na direção J, AZBX, AXBZ. Então, olha lá.
AZBX menos AXBZ. Este menos vem daqui, correto? Depois nós vamos ver o que temos na direção K. AXBY menos aqui, ó, AYBX. AYBX. Finalizamos aqui então o formato de calcularmos o produto vetorial a partir do determinante. Se nós colocarmos, digamos, um exemplo aqui, vamos lá. Vamos colocar aqui um exemplo. Vamos dizer que o nosso vetor A tem as seguintes componentes: 5i, 2j mais 3k. E o vetor B seja 2i, 7j menos, não vamos colocar mais por enquanto, 4k. Vamos fazer o produto vetorial entre eles aqui, ó. A vetor B, nós vamos colocar então i, j, k. Aqui eu tenho AX. Quem é o AX? O AX é o 5, né? A componente, o módulo da componente na direção I é 5. O módulo do A na direção J é 2 e o módulo do A na direção K é 3. O outro é 2, 7 e 4. Então vamos colocar aqui 2, 7 e 4. Com isso eu posso fazer a repetição aqui, né? I e J, onde eu tenho 5, 2 aqui, 2 e 7. Agora vamos lá para nas nossas diagonais. Eu tenho essa primeira diagonal aqui, depois eu tenho esta outra diagonal aqui e esta outra diagonal aqui. Vamos lá? Eu vou ter então 2 vezes 4, 8, 8i. Aqui 3 vezes 2, 6, 6j. Aqui 5 vezes 7, 35, 35k. Agora eu venho com as outras diagonais, olha só, não vamos esquecer disto. Eu tenho k vezes 2 vezes 2 vai dar 4k. Isto negativo, não é isso? Então 7 vezes 3, 21, 21i. E aqui eu tenho j, 5, 4. 5 vezes 4, 20j então, né? Vamos colocar os sinais de menos. Então eu já tenho tudo que eu preciso. O A vetor B é igual, tudo isso aqui na direção I, vamos colocar assim, né? Tudo isso aqui agora na direção J, vamos colocar agora aqui tudo isso na direção K. I, eu tenho 8i e eu tenho menos 21i, então eu vou colocar 8 menos 21. J, eu tenho 6 e menos 20, então eu vou colocar 6 menos 20. E o K eu tenho 35 menos 4, é 35 menos 4. Vamos continuar para terminarmos logo a nossa aula. Bom, 8 menos 21, nós vamos ter menos 13, não é assim? Menos 13 na direção I. 6 menos 20, nós vamos ter menos 14 na direção J. E o 35 menos 4, nós vamos ter mais 31 na direção K. Este aqui seria o nosso vetor, que é resultado do produto vetorial entre A e B. Não é assim? Então, se nós fizermos uma análise bem mais detalhada na geometria, aqui nós vamos perceber que este vetor A, vetor B, vai formar um ângulo de 90 graus com B e um ângulo de 90 graus com A, nestas direções que vocês estão vendo aqui. Se eu quisesse calcular o módulo de A vetor B, olha só o tamanho deste vetor aqui, ó, o tamanho dele, eu iria pegar o seguinte: o módulo vai ser A, o módulo de A, vezes o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Como que eu calculo o módulo de A? Vamos lá, o módulo de A, que é o A sem a flechinha, né? É a raiz quadrada de AX quadrado, que é o 5, né? Mais AY quadrado, que é o 2, mais AZ quadrado, que é o 3 aqui em cima. Como que eu calculo o módulo de B? Vai ser o BX quadrado, o BX é o 2, o BY quadrado, o BY é o 7 e o BZ
quadrado e o BZ é 4. Se nós calcularmos o módulo deles aqui, nós vamos achar o suficiente para colocar aqui neste produto. Depois nós temos que verificar qual é o ângulo entre os dois vetores, pelas componentes nós vamos saber, e assim nós vamos concluindo e resolvendo os probleminhas que vão seguindo. Como eu disse para vocês, então A vetor B é igual ao negativo de B vetor A. Lembra que nós fizemos isso usando a regrinha da mão direita? Então veja só, pessoal, aqui é uma propriedade anticomutativa. Nós podemos dizer que A vetor B é o inverso de B vetor A. Então fica aqui um abraço do professor Éder e valeu, espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.